Pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai dar continuidade aos estudos das teorias evolucionistas. Nessa aula a gente vai ver a teoria da evolução proposta por Charles Darwin. Charles Darwin, esse homem que vocês estão vendo nessa imagem, ele foi convidado para fazer uma jornada de barco ao redor do planeta, partindo da Inglaterra, e a viagem durou muito mais do que o planejado. Inicialmente era para durar somente 2 anos, porém Charles Darwin ficou viajando por 5 anos, entre 1831 e 1836. A jornada de barco ao redor do planeta, partindo da Inglaterra, aconteceu no momento em que a Europa estava balançada pelas explicações criacionistas e evolucionistas para o funcionamento dos seres vivos. Então lembra que na aula passada eu falei que no final do século XVIII, começo do século XIX, os cientistas começaram a perceber que a hipótese fixista não estava tão de acordo com a realidade, que as espécies mudavam sim ao longo do tempo, diferente do que era falado na teoria fixista. Então, vários cientistas, dentre eles Charles Darwin, estavam tentando entender como que acontecia essas mudanças. E aí, Darwin, ele fez essa viagem e, como consequência dessa viagem, ele trouxe várias descobertas que mudariam para sempre o jeito como a gente ia entender a natureza. Primeiro, Charles Darwin partiu então da Inglaterra em 1831 e a ideia inicial dele era mapear a costa da América do Sul para tentar entender o que tinha ali. Aí depois o navio Beagle, que era o navio que ele viajava, parou na Bahia, depois seguiu para o Rio de Janeiro, onde o criacionismo, uma crença religiosa de que Deus teria criado todos os seres vivos, teve o seu primeiro baque. Ao observar uma mosca injetar, ou seja, colocar seus ovos em uma lagarta viva para que as larvas se alimentassem das entranhas, Darwin se perguntou como que Deus, bom, teria feito uma criatura tão cruel. Outros choques para Darwin no Brasil foi presenciar o comércio de escravos, prática que já tinha sido abolida na Inglaterra em 1808. Depois, no ponto 3, depois de uma passagem pelo Uruguai, o Beagle, o navio, parou na Argentina, onde libertou os indígenas que haviam sido capturados anos antes lá na Bahia. No país, ou seja, no Uruguai, Darwin coletou fósseis de bicho-preguiça e tatus ancestrais e constatou que se tratavam de animais gigantes, que mudaram muito do que eram hoje em dia. Aí, no ponto 4 do mapa, o navio continuou em direção ao sul da Patagônia. Lá na Patagônia, Darwin encontrou ainda outra pista da evolução das espécies. Existiam 2 tipos de ema na região, mas um exemplar era gigante e o outro era pequeno. A semelhança entre os bichos, entre as emas, sugeria que uma espécie originou a outra, ou que ambas tinham um ancestral em comum. No ponto 5, na ilha de Galápagos, Darwin achou pássaros com bicos diferentes, alguns para comer sementes, outros bicos para comer cactos. Anos depois, ele entenderia que os pássaros tinham sim um ancestral em comum, ou seja, eles tinham evoluído todos de um mesmo indivíduo. Os que sofreram mutação vantajosa para o seu meio sobreviveram e passaram as suas características para os outros descendentes. No ponto 6, lá na Austrália, em 1836, ele observou a armadilha usada por uma formiga-leão para capturar suas presas e concluiu que apenas um criador poderia ter dado ao bicho esse mecanismo complexo. Também estranhou o ornitorrinco, que é aquele que tem bico de pato, tem asa, ele é um mamífero,
Então, ele tem várias características diferentes. Ele percebeu que o ornitorrinco era um projeto especial de Deus. Ele definiu o ornitorrinco como sendo um projeto especial de Deus. No ponto 7, o navio ainda viajou por 8 meses depois de deixar a Oceania, e durante o trajeto, Darwin coletou e despachou ossos, carcaças, pedras e plantas para especialistas ingleses. Depois, ele voltou para a Inglaterra em outubro de 1836 e escutou a opinião dos especialistas que tinham recebido suas amostras e começou a sua teoria. Então, esse é um apanhado geral dos principais pontos por onde Charles Darwin passou na sua viagem, que durou 5 anos, e o que ele foi encontrando e foi relatando para os especialistas. A partir dessa viagem, Charles Darwin chegou a algumas conclusões, como ele percebeu que algumas espécies eram muito semelhantes e outras muito diferentes, e que espécies muito diferentes conseguiam conviver no mesmo ambiente. E aí ele ficava encucado com isso. Como que espécies tão diferentes vivem no mesmo ambiente e como que espécies muito parecidas vivem em ambientes completamente diferentes? Então, esses questionamentos começaram a fazer a cabeça do Charles Darwin borbulhar de ideias. Outro questionamento é que determinada espécie podia se transformar facilmente em outra espécie. Assim, Darwin falava que o número de espécies não era fixo, como proposta lá na hipótese fixista. Lembra que no fixismo, a mesma quantidade de espécies que tem hoje é a que foi criada por Deus. E Darwin falou que não tem como isso acontecer, porque ele percebia que as espécies, apesar de serem diferentes, eram muito parecidas entre si, e que provavelmente uma teria se originado ou tido um ancestral em comum com a outra. Outro ponto é que os sobreviventes deveriam ter uma combinação única de características, ou seja, os animais, não só os animais, né, mas todos os seres vivos selecionados pelo meio, eles têm características exclusivas, cada indivíduo tem a sua característica. E somente os indivíduos mais adaptados para um determinado ambiente conseguiriam chegar na fase adulta, se reproduzir e passar as suas características para a geração seguinte. Os indivíduos não adaptados não conseguiriam sobreviver até a fase adulta e passar as suas características para os seus descendentes. Por fim, uma das principais conclusões de Darwin a partir dessa viagem é que depois de muitas gerações e adaptações, uma espécie origina outra espécie a partir dessa seleção natural, ou seja, a partir dessa seleção que o ambiente, que o meio faz em cima dos seres vivos mais adaptados. Se ficou confuso tudo que eu falei, volta, vai escutando devagar e pausado, porque é muito detalhe que tem. Para vocês entenderem melhor essa parte de seleção natural, eu trouxe um exemplo, tá? Porque esse conceito é difícil mesmo. Então, pensa numa zebra míope lá no meio da savana africana. O que é uma zebra míope? É míope que tem problema de visão, tá? Se ela fosse um ser humano, ela usaria óculos. Então, essa zebra, ela não enxerga direito, tá? Aí, há uma leoa procurando comida. E aí ela enxerga a zebra. A zebra, por esse problema de visão, não consegue enxergar direito a leoa, beleza? Então, a zebra não enxergando a leoa muito bem, ela não corre, ela fica parada ali onde é que ela tá. E a leoa chega e se alimenta dessa zebra. A zebra serve de comida de refeição para a leoa, tá? O que acontece? Se a zebra não fosse míope,
Ou seja, se a zebra não tivesse problema de visão, ela conseguiria fugir? Sim, conseguiria fugir. A leoa ia conseguir pegar essa zebra? A chance seria menor do que de ter pego essa zebra míope, beleza? Então, presta atenção aqui, que nessa situação, o meio não necessariamente é o ambiente. Nessa situação, o meio que está selecionando é a leoa. A leoa está selecionando os indivíduos menos adaptados. O indivíduo menos adaptado, nesse caso, é uma zebra míope, que não consegue fugir. Então, o meio, a leoa, está selecionando os menos aptos para servir de alimento para ela, certo? Então, nesse caso, a leoa eliminou os indivíduos menos aptos, no caso a zebra míope, e as zebras saudáveis, as que enxergam bem, conseguiram fugir e sobreviveram. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, o mais apto, o mais adaptado é não ser míope, beleza? Então, percebam que não é sempre, quando eu falo meio, não é o ambiente, não é a natureza, a selva como um todo, mas cada situação aí vai ter um mais adaptado e um menos adaptado, tá? Beleza? Deu para entender? Espero que sim, espero que não tenha ficado confuso, tá? Pegando outro exemplo, para vocês entenderem melhor esse conceito aí de seleção natural. Volta nas girafas, tá? Lembra lá na aula de Lamarck, que Lamarck explicou que as girafas no começo tinham um pescoço do tamanho dos cavalos, e aí para conseguir alimento na copa das árvores elas tinham que esticar o pescoço, e cada geração de girafa tinha um pescoço um pouquinho maior, porque elas iam esticando esse pescoço cada vez mais, até que chegou no pescoço do tamanho das girafas atuais, beleza? Lembrou? Fechou. Como que Darwin vai explicar o aumento do pescoço das girafas? Você está vendo aí que tem duas girafas grandes e duas que estão aí na pontinha do pé. Uma até que está alcançando, uma que está na pontinha do pé aí da esquerda, até que ela alcança a copa. A outra não está alcançando. Quer dizer, a outra não está conseguindo pegar alimento. Se ela não está conseguindo pegar alimento, ela vai morrer de fome, correto? Pensa que é época de seca, que não tem pasto. A única forma dela se alimentar é pela copa das árvores. Se ela não alcança, ela vai morrer. Então, essa girafa aí acabou morrendo. Morrendo por quê? Porque a condição ali do ambiente, para conseguir sobreviver nesse ambiente, precisa ter pescoço grande para conseguir alcançar o alimento. Como ela não tem pescoço grande, tá fora. Agora, sobrou aí só uma girafa que não está alcançando. Mas pensa assim, ó, com o passar do tempo, essas folhas mais baixas aí vão acabar, porque essa girafa menorzinha, ela vai comer todas essas folhas e não vai ter mais folha para ela se alimentar. Ela não alcança a copa, a parte de cima da copa. Então, quando ela comer todas essas folhas aí de baixo que ela alcança e acabarem essas folhas, vai acabar o alimento para ela. E com o tempo ela vai morrer também. Percebam que quem sobrou são as girafas de pescoço longo. Então, na perspectiva de Darwin, não quer dizer que o pescoço foi crescendo com o passar das gerações. Na perspectiva de Darwin, existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. Como as girafas de pescoço curto não alcançavam o alimento, elas morreram e só conseguiu sobreviver aquelas girafas de pescoço longo, beleza? Então, nessa situação aí, o meio, ou seja, nesse caso aí a natureza, acabou selecionando os indivíduos de pescoço longo, porque são eles que conseguem pegar o alimento. Os de pescoço curto morreram porque não conseguiram se alimentar.
Perceberam a diferença da perspectiva de Lamarck e de Darwin? É diferente, tá? Um outro exemplo trazido por Darwin, que eu falei lá no slide, que falava sobre o mapa lá da viagem, eu falei que ele encontrou pássaros que eram muito semelhantes, porém o bico era diferente. Esses pássaros ficaram muito conhecidos. Essa espécie é popularmente conhecida como tentilhões de Darwin. É uma espécie que é encontrada na ilha de Galápagos. Todos esses 13 pássaros aí, eles são muito parecidos entre si. Porém, como eu já adiantei, o bico deles é diferente. E Darwin percebeu que a variação aí do bico está diretamente relacionada com o tipo de semente que esses pássaros comem. Então, se o pássaro se alimenta de uma semente maior, o bico dele vai ser maior. Se o pássaro se alimenta de uma semente menor, o bico vai ser menor, tá? Só que esses pássaros, eles não estão todos localizados na mesma região da ilha. Eles estão espalhados pela ilha. E aí, eles estão onde existe aquele determinado tipo de semente, ou seja, pássaros de bico maior vivem na região da ilha onde tem sementes maiores. Já os pássaros, os tentilhões de bico menor, estão numa região da ilha onde tem semente menor. Deu para entender? Então, cada região da ilha tem um tipo aí de semente com formato e tamanho específico. E aí os pássaros têm o bico de acordo com esse tipo de semente, tendo um total aí de variações de 13 tentilhões diferentes, que mudam de acordo com o bico. Outro exemplo de estudo de Darwin, e para mim é um dos mais legais, são as mariposas da Inglaterra. Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, existiam dois tipos de mariposa, as claras, mais brancas, e as escuras, pretas. Antes da Revolução Industrial, o caule das árvores eram claros, e as mariposas claras conseguiam se camuflar. Já as mariposas escuras eram predadas, ou seja, os predadores viam ela com mais facilidade, então acabavam se alimentando mais das mariposas escuras. Nessa imagem aí, a gente tem um caule branco, tá? Por que ele lá é branco? Porque lá tem a época da neve, tá? Então aqui a gente tem uma mariposa escura, que talvez você tinha visto facilmente, e você tá vendo a mariposa clara, branca? Então, ela tá camuflada aqui, tá? Porém, após a Revolução Industrial, a fuligem, a poeira lá da fumaça, deixou o caule das árvores escuro. E com isso, as mariposas claras ficaram visíveis e foram predadas. Já mariposas escuras conseguiram se camuflar no caule. Então aqui a gente está vendo uma mariposa escura e aqui uma clara. Então, o que aconteceu? Antes da Revolução Industrial, quando o caule era branco e as mariposas claras conseguiam se camuflar, existia uma maior quantidade de mariposas claras, porque elas conseguiam se camuflar, e as pretas eram mais predadas. Conforme mudou a característica do ambiente, ou seja, os caules ficaram pretos, agora quem consegue se camuflar são as mariposas pretas, e quem começou a ser predado foram as mariposas brancas. Com isso, diminuiu a quantidade de mariposas brancas e aumentou a quantidade de mariposas pretas. Legal, né? Quais foram as conclusões, então? Depois de todos esses exemplos, depois de todas essas descobertas, que conclusões que Darwin chegou? Ele chegou à conclusão que todos os organismos competem entre si, sejam eles da mesma espécie ou de espécies diferentes, e poucos conseguem chegar na fase adulta. Somente os organismos mais aptos conseguem sobreviver, chegar à fase adulta,
reproduzir e deixar descendentes, deixar filhos. Os indivíduos da mesma espécie não são idênticos entre si, ou seja, não são clones um do outro. Tá? Pensa aí na espécie humana. Eu sou diferente geneticamente de você, tá? Então é isso que ele quer dizer. E dependendo da necessidade do indivíduo, essas diferenças podem ser boas ou não. Os indivíduos que tiverem características que são favoráveis a um determinado ambiente vão ser selecionados, vão chegar à fase adulta e vão transmitir suas características para os seus descendentes. Mas se esse mesmo indivíduo estiver num ambiente em que as características não são favoráveis para ele viver naquele ambiente, pense lá na zebra, ele vai ser eliminado, tá? Só que tem um detalhe muito importante. Na época de Darwin, não se tinha conhecimento da genética. Então, tudo que se fala de genética na teoria da evolução de Darwin foi descoberto depois com as pesquisas de Mendel, tá? Então, depois que se descobriu a genética e todos os seus estudos, foi desenvolvido o neodarwinismo, que nada mais é do que a teoria da evolução de Darwin junto com a genética. Aí eles perceberam que as variações que acontecem numa espécie vão depender das mutações. Lembra lá, mutações são alterações genéticas. As mutações, elas ocorrem ao acaso, aleatório, não dá para saber quando nem o que as mutações vão mudar. E a luta pela vida é entre os indivíduos de mesma espécie, espécies diferentes, e o ambiente. Esses indivíduos vão procurar alimento, lugar para morar, vão tentar se defender. Então, tudo isso é uma luta pela sobrevivência. E a seleção natural, lembra, ela vai definir aqueles que são aptos e os que não são aptos de acordo com as condições do meio. Se o meio mudar, a seleção natural pode mudar aqueles que serão aptos e os não aptos. Bom, pessoal, essa aula ficou um pouquinho mais extensa que a anterior, porque tem muita coisa para falar sobre Darwin. É muito legal os estudos dele. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode me chamar. Se alguém quiser assistir um vídeo que fale mais sobre isso, me procura que eu tenho material para passar, tá bom? Abraços, bons estudos!